Estou chateada comigo porque todo esse tempo criticamos e expusemos a Candace Owens. E lembro que já dizíamos que ela era louca muito antes. Era algo legal, interessante e óbvio para a maioria das pessoas. Mas estávamos tão focadas em lidar com todas as coisas malucas que ela fala, dia após dia, que nenhuma de nós fez, tipo, um dossiê sobre ela. Quero dizer, o histórico da Candace Owens é tão volúvel, é tão insano que essa mulher ainda tenha alguma legitimidade. Tudo sobre ela, desde o fato de que ela costumava administrar um site de doxing, mesmo fingindo ser uma defensora da liberdade de expressão para a direita conservadora, ela já pulou da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Mas, mais importante, o que eu acho incrivelmente estranho nela, além da sua habilidade inacreditável de manipulação. E, especificamente, a história do Joe Kent agora é uma loucura, e a gente vai falar disso em um segundo. É a história estranha do casamento dela? Olha, ela é americana, tá? Mesmo que ela não seja a favor dos Estados Unidos. Ela conhece esse cara britânico e em 16 dias já fica noiva dele. Não é meio estranho isso? Não é uma história meio estranha? Ela não vem de um lugar onde isso é culturalmente normal. E o cara com quem ela vai casar também não vem de um lugar onde isso é normal. E agora, estamos ouvindo relatos de que ele, supostamente, para quem o conhece, é gay. E talvez a Candace também seja gay. E, gente, não sou de espalhar teorias da conspiração, mas algumas coisas que vi são meio estranhas e um pouco suspeitas. E eu não sei por que nunca investigamos a Candace. Para mim, é óbvio que seria um programa do Daily Wire, a noiva de seja qual for o nome do marido dela. Mas antes, vamos falar das coisas estranhas com Joe Kent. E por que ela foi jogada de novo no centro das atenções como uma psicopata, e como essa história é realmente insana. Bem-vinda ao Pushback. Eu sou Meira K. Vamos assistir a esse vídeo por um instante. Candace acabou de contar para o mundo inteiro que o diretor de contra-terrorismo começou a se comunicar com ela depois que Charlie Kirk foi assassinado enquanto trabalhava em contra-terrorismo. Ela era uma podcaster falando sobre isso e disse ter mensagens de texto que, segundo Andrew, ele entregou para Joe Kent. Eu nem conhecia Joe Kent, nunca tinha tido contato com ele até então. Quando mentirosos mentem, fazem isso. Ela sempre faz isso. Acho interessante. Poderíamos fazer um vídeo mostrando cada vez que Candace faz isso. Observe os olhos dela por um segundo. Ela tem mensagens de texto que Andrew disse ter entregue para Joe. Por que você está pausando? Nunca havia me comunicado com Joe Kent. Você viu isso? Vocês viram isso? Assistam de novo. Por que não é sobre isso? E então ela tem mensagens de texto que Andrew disse que entregou para Joe Kent. Claro! De forma alguma, nunca tinha tido nenhuma comunicação com Joe Kent até depois. Olá, Sou Candace Owens, ou só Candace. Aliás, muita gente diz, Meira, você esfrega o nariz. Mas isso é porque tenho um problema no nariz. Não tenho cartilagem. É um fato meio bobo sobre mim, mas... Essa é a Candace agora. Imito ela? Charlie Kirk foi assassinado. Isso é verdade. Não conhecia esse homem. Joe Kent não me deu informações para atacar Erica Kirk. Tudo o que ela disse foi que a afirmação de Laura Loomer de que as mensagens foram dadas por Joe Kent para Candace com o objetivo de prejudicar Erica Kirk era falsa. Devemos acreditar em Joe Kent quando ele vai ao programa do Mark Levin e diz que nunca entregou as mensagens de texto para Candace Owens. Você entregou para Candace Owens? Sim ou não? Eu não entreguei nada para Candace Owens. Não. Quero dizer, pode ser. Olha, tem algo que todo mundo precisa entender sobre mentiras e táticas de manipulação. Você sempre precisa prestar muita atenção nas palavras específicas que estão sendo usadas pelos manipuladores. Porque o que eles fazem incrivelmente bem, a menos que sejam apenas mentirosos descarados, mas normalmente um bom mentiroso não diz, não, eu não fiz isso. Eles escolhem cada palavra com cuidado. Por isso, Candace Owens não diz, não recebi a informação de Joe Kent. Ela diz, não recebi a informação de Joe Kent. Com o propósito de destruir Erica Cook, ou seja, havia um propósito diferente nisso. E Joe Kent diz, não, eu não entreguei essas mensagens. É bem possível que ele tenha pedido para um assistente ou amigo enviar, já que ele mesmo não faria isso. Então, foi ele quem enviou, porque ele tinha acesso, mas outra pessoa fez isso. Então, eles podem usar essa formulação. Agora, eu sei disso com certeza? Não,
Mas essa é só uma tática de manipulação clássica e comum, pegando as palavras que alguém diz sobre eles e fazendo parecer que estão dizendo uma coisa, mas, na verdade, as palavras deles estão dizendo algo diferente. E isso é algo que a Candace faz o tempo todo. Mas não estamos aqui só para falar sobre o Joe Kent. Estamos aqui para falar sobre esse vídeo estranho da Candace. Por que não está tocando? E sim, talvez a Candace tenha engordado um pouco na quarentena, mas pelo menos eu... Por que não funciona hoje? Por que nenhum dos meus vídeos está funcionando? Vocês ainda são fofo? Sou assim mesmo, isso é bom. Aí é? Olha a garota beijando ela. Olha como esse vídeo é estranho. Oi, gente, sou eu, Samantha. Quem é essa? Eu ainda sou perfeita, bonita e magra. E sim, talvez a Candace tenha engordado um pouco na quarentena, mas pelo menos eu continuo fofa. Porque eu sou boa nisso. Eu acho essa imagem um pouco estranha, tá bom? Agora, as garotas costumam tirar fotos com outras garotas de maneiras meio grosseiras e estranhas. Não acho que isso indique nada. É algo que as garotas costumam fazer. Nunca entendi, não é minha vibe. E olha, de novo, se você quiser ser gay, vá em frente. Faça isso, é sua escolha. Eu não tenho opinião sobre isso. Se você é uma figura política, expõe tudo da sua vida e ainda vive exibindo seu casamento o tempo todo. Você está escondendo isso? Isso é algo importante e indica que talvez algo esteja errado com quem você é agora. Voltando para as questões políticas, vamos ouvir. Você teve essa ideia interessante de mensagem de voz para conseguir. Uma baixa desonrosa, sabe? Não, Candace Owens e eu vou ser muito direto sobre isso. E essa é a primeira vez que realmente falo sobre isso. Então isso provavelmente vai ser gravado e colocado em um artigo do Daily Beast amanhã. Mas eu estava com Charlie Kirk quando Candace Owens e eu, sabe? Conheci Candace Owens no Trump International Hotel. Primeira vez que ele a conheceu também, ela tinha um canal no YouTube, estava tendo boas visualizações, ela era da área de contabilidade, então Charlie trouxe Candace para a Turning Point, Estados Unidos. Nós a tornamos diretora de comunicação e eu disse que foi Ben Shapiro. Foi Charlie quem começou, quem a trouxe. Sim, então Charlie a trouxe e eu estava por perto na época. Ela irritou muita gente no conselho de diretores, especialmente Bill Montgomery, que foi quem começou o Turning Point, basicamente com a doação dele. Charlie o conheceu, acho que na Convenção Nacional Republicana, não em 2016, foi no ciclo anterior, mas ele o conheceu lá. Bill Montgomery era basicamente o chefe do conselho. E, infelizmente, Bill faleceu de Covid em 2020 e ninguém no conselho de diretores. Como Candace Owens, ela foi forçada a sair da Turning Point Estados Unidos porque ela é uma escrota, ela não é conhecida. Deixe-me dizer isso, e quero que fique registrado. Ela é uma pessoa absolutamente desprezível, não tem personalidade nenhuma. Ela é uma pessoa desagradável e eu não tenho nenhum respeito por ela. Porque tudo o que as pessoas deram para ela, ela tirou. Ela usou a gente para ficar famosa. É mentirosa, falsa e não quero contato com ela, nem que ninguém do movimento se associe a ela. Não suporto essa pessoa, certo? E eu falo isso na cara dela em uma entrevista ao vivo, se for preciso. Vai se ferrar, eu gosto desse tigre. Eu gosto disso. Desculpa, não costumo ouvir esse tipo de linguagem, mas é divertido ver alguém que conhece a Candace dizer em voz alta o que todos já sabem ser verdade. E, sinceramente, já que todos vocês sabem o significado da palavra com C, eu meio que acho que é depreciativo para a anatomia feminina fazer essa comparação. Candace. Sabe, eu só acho que não é justo. Simplesmente não é justo. Porque a Candace está muitos níveis abaixo do significado dessa palavra. Não acho que seja uma comparação justa. Se quer minha opinião... Só para avisar, Ryan, renomeei ela após os comentários recentes. Ela não é mais Candace, agora é Candy. Vamos chamá-la assim, ela e sua turma são duas caras. Ela e o maridinho dela assumiram o Parler e são tão idiotas que ferraram com o Parler por causa disso. Eles nem sabiam programar. Para remover os metadados das fotos, que foi o motivo de todo mundo ser perseguido, quem postou fotos no Parler, porque o FBI pegou os metadados depois que teve uma intimação de todas as fotos tiradas em cada local que foram postadas naquele aplicativo.
Então você pode agradecer a Candace Owens e ao maridinho dela de Londres que se danem, sério. Isso foi de propósito, sem contar a relação deles com Andrew Tate. Vamos voltar para a ideia aqui. Ok, isso foi muito intenso para todo mundo que ouviu isso. Mas aqui está o ponto importante que precisamos tirar de tudo isso. Além do fato de que o relacionamento dela é super estranho, tipo, olha isso aqui. É para Charlie Kirk, com cerca de 30 pessoas. Eu não sabia que havia um jantar em minha homenagem no qual ele passou a responsabilidade para você ou vocês. Lá, eu saí da casa do Russell Brannan e eu estava lá na faculdade quando cheguei algumas horas atrasada, porque eu gosto de ser pontual e eu sentei ao seu lado. Ele basicamente não disse nada para mim, correto? Eu fiz o que venho fazendo nos últimos 6 anos. Ah, tudo bem. Ninguém quer ouvir do marido que não pode falar porque você fala demais. Isso é sempre constrangedor. Aqui estão as coisas que passamos a inventar. E, de novo, será que eu vou conseguir fazer uma série expondo o quão psicopata é a Candace Owens? Não, eu realmente espero que o Daily Wire faça isso também. Mas aqui está o que precisamos ver disso. Primeiro, pessoas que a conheciam como Ryan a detestam e o conselho da Turning Point Estados Unidos não se interessava por ela. Ela se casou com esse cara em uma história estranha. Há vídeos em que ela parece sexualmente estranha e muitos relatos de que seu marido também é um pouco estranho nesse aspecto. Você tem ela mentindo, usando táticas de manipulação, falando em caráter reservado e sem nenhum medo ou vergonha de usar métodos realmente sujos para conseguir o que quer publicamente. No geral, acho a história interessante. Você sabia que ela comandava o Parla e se envolveu nisso? E que houve intimações do FBI? Não sabia disso e acho que vale refletir. Mas ao ver a Candace Owens no podcast, há alguém por trás disso, com muito contexto duvidoso em relação a ela. E para mim, isso meio que parece que já é o suficiente. Já é o bastante para saber que há muita informação estranha sobre ela. Nada se conecta, nada faz sentido. E se ela estivesse fazendo uma série sobre ela, acho que ela acabaria completamente com ela. Porque tudo isso é estranho demais. De novo, eu tenho provas? Eu tenho evidências? Eu sei de absolutamente tudo o que aconteceu? Não sei. Mas, neste ponto, tem coisas estranhas o suficiente acontecendo que eu fico meio assim. Por que todo mundo não vê isso? Espero que neste momento muitas pessoas já vejam, de qualquer forma. Essa foi a primeira parte das coisas estranhas sobre Candace. Fale se quer a parte 2. Obrigada pela atenção. Aqui é a Matt. Lembre-se, hoje será um ótimo dia.